Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudos aqui no nosso ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, GEFA, aqui de Niterói. E é com muita alegria que hoje nós recebemos o amigo Gladstone Lage, da Associação Grupo Espírita O Consolador, lá de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o Gladstone nos falará sobre o tema as bem-aventuranças. Então, meus queridos, para que todos nós possamos nos ambientar e entrarmos em sintonia aqui nesse momento com a inspiração dos amigos espirituais que com certeza nos acompanham aqui em nossa ambiência virtual, né? Sentimos a realidade dessa ambiência aqui quando estamos todos aqui unidos em pensamento. Então, nós vamos agora fazer uma breve prece e em seguida passaremos a palavra para o querido amigo Gladstone Lage. Então, que nós possamos nesse momento agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais que nos acompanham, que possamos agradecer por esse momento de estudos, por esse momento tão importante em que nos reunimos para conhecer um pouco mais das palavras de Jesus e como seus ensinamentos podem nos auxiliar em nosso dia a dia, em nossa jornada aqui na Terra. Que o momento de hoje de estudo seja proveitoso para todos e que possamos levar os ensinamentos aqui aprendidos para a nossa vida diária e que pouco a pouco possamos nos fortalecer e nos modificar, sempre em direção ao bem, em direção à nossa melhoria individual, pois assim, nos melhorando, podemos melhorar também o nosso redor, podemos influenciar positivamente aqueles que convivem conosco pelo exemplo, pela prática do bem sempre. Fique conosco, Senhor, abençoe este momento, que possamos estar em paz. Amigos, com a satisfação que nós acolhemos o convite para conversarmos acerca de um tema tão relevante, com essa questão de apresentarmos palestra, naturalmente nós temos as diferentes modalidades, né? As biográficas, as fundamentadas em mensagens, algumas que são temáticas assim mais isoladas e naturalmente, nós acabamos nos afeiçoando mais a alguns temas por razões mais específicas. O tema sobre o que conversaremos hoje é muito da minha preferência. Inclusive, eu propus que assumíssemos essa temática, porque dois motivos que sustentam essa defesa. Primeiro, pelo poder de síntese que esse tema apresenta. Segundo, pela capacidade de, mediante essa compreensão, nós nos emanciparmos completamente. É como se fossem assim as pílulas sintéticas do Evangelho ou do cristianismo, na sua essência mais profunda e mais simples. Falaremos acerca das bem-aventuranças, tá? Então, para nós localizarmos, do ponto de vista assim, mapearmos um pouco o nosso tema, nós diríamos assim, a descoberta da escrita, a prodigiosidade, né, das
das produções, das modalidades literárias, dentro das modalidades literárias, os livros de biografias, de romances, de poesia, cartas familiares e tal, e o grupo de literatura religiosa. Nesse setor, nesse segmento de literatura religiosa, nós deparamos então com a nossa cultura cristã, antecedida pela lei, pelos profetas, pelo Antigo Testamento. Então nós temos as literaturas, dentro delas as religiosas, dentro das religiosas a bíblica, dentro da bíblica nós vamos ao Novo Testamento. No Novo Testamento encontraremos os evangelhos. Dentro do ambiente dos evangelhos, nós encontraremos, por exemplo, em Mateus, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, pela sua complexidade, pelo seu caráter revolucionário, na palavra no sentido essencial, tem um caráter tão poderoso que, na narrativa de Mateus, à medida que Jesus foi anunciando aquelas proposições, né, houve uma manifestação dos ouvintes e nos diziam assim: duro é esse discurso. Não era duro, ao contrário, sem dureza. Mas diz assim: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E muitos já não andavam com ele. Aí Jesus pergunta aos remanescentes, com a resposta de Pedro: e vocês não vão? Aí Pedro diz: a quem iríamos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O Sermão do Monte, então, nós temos todo aquele resumo e chegamos ao Sermão do Monte, sobre o qual Mahatma Gandhi, a grande alma, disse: poder-se-iam perder todos os livros do mundo. Se não se perder o Sermão da Montanha, nada se terá perdido. Gandhi, nascido na Índia, formado em Direito na Inglaterra, conhecedor de várias literaturas, espírito de verdade, conclui assim: poder-se-iam perder todos os livros do mundo. Se não se perder o Sermão do Monte, nada se terá perdido. Dentro do Sermão do Monte, nós temos as bem-aventuranças. Então, Jesus tem aquele exercício, aquele dito ministério, aquela formação apostolar dos discípulos, e ele vai utilizando vários recursos: as viagens, o cotidiano, as parábolas, os prodígios, os fenômenos, né? E os ensinos. O Sermão do Monte sintetiza o caráter mais divino da comunicação daquele que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou nós diríamos assim que a imagem e semelhança de Deus, né, habitou entre nós. Então Jesus ali ele sintetiza. Bem, por que nós estamos dizendo que as bem-aventuranças são suficientes para a nossa emancipação? Eu as classifiquei aqui, arbitrei a classificação, eu as agrupei em 7. E, em vez de leitura, eu colocar o quadro, que eu acho que fica às vezes assim, um pouco cansativo, eu prefiro discorrer a respeito. Então eu tentei classificar as bem-aventuranças no seu caráter de tratamento, em que sentido que elas são necessárias, como elas nos encontram, como elas atuam, qual é a decorrência delas. Então vamos lá. A imperfeição, os efeitos, o antídoto, a bem-aventurança e a consequência. Primeiro aspecto nosso. Nós temos dificuldade de cumprir as leis divinas ou naturais. Nós seguimos com leis humanas, sociais, que têm a influência do nosso lugar, do nosso valor, da nossa condição, do nosso interesse. Por isso que se fala que, às vezes, as leis são favorecedoras, são conservadoras da ordem, e por isso se diz que, muitas vezes, as leis favorecem os poderosos no mundo, ainda de expiações e provas. A decorrência disso é que acontece muita injustiça, não é o nosso tema, mas nós precisamos citar, daria para exemplificar bastante, que, por exemplo, no nosso mundo há muitas desigualdades, às vezes o supérfluo de um se dá
a partir do que é imprescindível a outro, que às vezes as sentenças elas são de acordo com quem tem mais condição de prosseguir com recursos e empenhar recursos nos processos. Bem, as condições de vida, né, de países, de continentes, são muito desiguais. É da evolução, mas tem um aspecto sociológico que é do nosso poder de dominação, do nosso egoísmo. Então, nós temos essa característica de injustiça. E Emmanuel fala, o Consolador, que na Terra é meio assim, existem os detentores dos recursos, que agem com avareza, e os destituídos do recurso, que agem com revolta. Então, uns são avaros e outros são revoltosos. E as Emmanuel chega a citar em algum livro assim, que na Terra todo mundo grita e praticamente ninguém tem razão. Em função desse estado, é habitual que aconteça, por exemplo, revolta. A questão que aconteceu entre filisteus e hebreus, que aconteceu entre hebreus e egípcios, e o que aconteceu entre católicos e huguenotes, o que acontece entre alguns países, alguns conflitos, é que geralmente nós temos uma ideia diferente de direito, de justiça, de certo e errado. E com essa dificuldade, nós chegamos a ponto de promover, então, rebeliões, insuflar o ódio, e ao mesmo tempo, nós temos dificuldade de renunciar. Então, nós não renunciamos, queremos que renuncie, ou queremos que as coisas sejam retificadas, e nós vivemos, às vezes, num estado de muita crítica social, tem o lado científico e tem o lado do espírito inconformado. A injustiça ainda é deste mundo, mas Jesus diz como antídoto, ele vem e revela para nós, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Puxa, Jesus diz também assim, olha, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ainda bem, é uma paz diferente. Se Jesus diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, é lógico, usemos a lógica para concluir. Se Deus é único, perfeito, logo, imaterial, porque é imutável, único, imaterial, imutável, justo, sábio, onipotente, onipresente, onisciente. Se Deus é tudo isso, e se ele não é tudo isso, ele não é Deus, ele é justo. Se ele é justo, as leis de Deus, que são divinas, naturais, elas cumprem os seus determinismos. Elas aferem, elas corrigem, elas ajudam na evolução, elas registram, né? Não é possível imaginar, quando nós imaginamos que Deus tem braço e que caminha à nossa frente, e que tem olhos e que volve para nós o seu olhar, a hora que eu estiver olhando para lá, então ele não vai ver o que acontece aqui. Caim, o que aconteceu com seu irmão Abel? Ele sabia, mas ele pergunta. A Torre de Babel, Jesus passava por ali na hora e viu que eles estavam construindo a Torre de Babel e historiando a obra, como se Deus não visse o tempo todo. Se Deus é justo e se as leis de Deus são perfeitamente justas, não existe impunidade. Parece que é óbvio, eu dei a volta para falar isso, mas é porque isso filosoficamente é poderoso, isso já muda a nossa mentalidade. O meu senso de revolta, um absurdo que a pessoa fez isso e tal, e o vilão fez assim, muitos vilões, eles falecem dormindo, eles têm uma vida tranquila, este mundo, o rio corre para o mar. Isto é a visão unicista, é quando nós achamos que é uma vida só, quando achamos que Deus é um incompetente. Quando Jesus diz, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, então os escândalos são necessários, mas ai daquele através do qual vêm os escândalos, ele está dizendo que naturalmente a justiça se cumpre. Não significa que nós não trabalharemos pela ciência, melhoria das leis sociais, correções, retificações, busca de direito, não é isso. Estamos falando do sentimento de egoísmo, de ódio, de cisão, de revolta. E se alguns disserem assim, mas assim eu não dou conta disso não, está falando a mesma coisa que disseram aqueles, lembram? Dura esse discurso, quem o pode ouvir
e muitos já não andavam com ele. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Consequência, serão saciados. Uma segunda imperfeição, que é a decorrente do nosso estado material e evolutivo, onde ainda estamos numa condição que nós vimos de mundo primitivo, depois expiações e provas, depois na condição de mundo regenerado, feliz, celestial. Nossa condição evolutiva na esteira humana é assim: homem primitivo, comum. O comum é aquele que vive, se alimenta, dorme. O de ideais. O de ideais é diferente do comum, por quê? Porque ele já tem projetos. Ele já pensa um pouco acima do tempo dele. Temos também, além dos de ideais, os aspirantes espirituais, que os discípulos eram, esperando o Messias. Depois dos aspirantes espirituais, nós temos os iniciados, que eram os que já estavam aprendendo com Jesus. Aspirantes espirituais, iniciados, discípulos, apóstolos, mestre, Senhor. Então, primitivo, comum, pessoa de ideais, o discípulo, o mestre, Senhor. Na condição em que estamos, nós somos aspirantes espirituais. Mais do que talvez homens comuns, pelo fato de estarmos conversando sobre esse tema. E um pouco mais do que homens de ideais, porque o homem de ideal pode ser o empreendedor empresarial, por exemplo. Pode ser o artista, no sentido de a concepção da obra, do seu projeto. O aspirante espiritual é aquele que tem uma sede de uma água um pouco diferente. Ele já busca saciar o espírito, mesmo que ele tenha as contradições todas, e é o tema, porque nós deparamos com o que Paulo diz: quem me livrará desse corpo de morte? Se o bem que eu amo eu não faço, o mal que eu não amo eu faço. Então nós temos um estado de impureza. E o nosso estado de impureza faz com que nós vejamos as coisas perpassadas pelos nossos valores. Novo Testamento também: tenho comigo que nada é impuro senão para aquele que vê como tal. Então nós temos os nossos olhos tendenciosos, valorativos, parciais. Então até a ideia nossa do que é certo, errado, e do que é justo e do que é injusto, tudo que acontece em relação a nós nesse sentido, está perpassado das nossas crenças, dos nossos ideais, da nossa formação, por vários fatores da nossa subjetividade. Nós devemos nos tornarmos imagem e semelhança de Deus, não que Deus seja a nossa imagem e semelhança, que é a nossa tendência narcisista. Então nós temos dificuldade de discernimento, distinguir o que seja certo e o que é errado. Nós temos essas dificuldades, e em função disto, até sinceramente, porque às vezes é por ardil, por manipulação, por interesse ideológico, por inculcação, por doutrinação. Mas às vezes com muita sinceridade nós confundimos e achamos que o bom é ruim e que o ruim é bom. O diabo se reveste de anjo de luz. É metafórico, é comparativo, é dizendo que às vezes o que entendemos por bem é mal, o que entendemos por aconselhável não é o ideal. Nesse estado de impureza, nós temos situações assim, de desvirtuamento, de desalinhamento, de devassidão, de promiscuidade de princípios, de confusões filosóficas e uma série de questões assim que dificultam que nós nos alinhemos com o plano espiritual, o plano da verdade, o que Platão chama de mundo das ideias, chegando aqui nós nos confundimos pelos sentidos. E Jesus disse que é de tal modo que até alguns dos escolhidos poder-se-iam confundir. Que o amor de muitos se esfriaria. Então, de várias maneiras, nós chegamos aqui, nós temos dificuldade de nos conectarmos, e por isso é que às vezes nós suplicamos, pedimos, reconsideramos, nos alinhamos, e precisamos às vezes dessas fontes espirituais com os grandes mestres, com os melhores exemplos. Nesse estado de impureza, então, nós temos sedição. É como se nós ficássemos emaranhados num labirinto filosófico. E por isso o Messias era tão esperado e tão necessário.
porque as fontes de que se valiam aqueles companheiros que esperavam o Messias os induziam a pensar que viria um Messias assim, um Senhor dos Exércitos cuja espada subordinaria todos os povos e todos seriam subjugados pelo Deus verdadeiro. Nós temos essa dificuldade. Então, estamos o quê? Depurar. É quando a gente vai fazer uma frequência de rádio, de imagem, de som de imagem, de rede, e nós buscamos que haja mais pureza. Então, a prece é um recurso, a literatura espiritual é um recurso nesse sentido, mas ainda pode haver interferência interna pelas nossas imperfeições. Então, a dificuldade nossa, de nós nos depurarmos, para que a nossa acolhida, a nossa captação, nosso registro, a nossa interpretação, o nosso anúncio sejam depurados. O antídoto, o opositor da impureza, naturalmente, é o estado de purificação. Ele se dá através de melhoria íntima, através de exaustão pelo processo da dor, através de mudança de condição de vida, reencarnação. Se eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu nasço renasço, né, na condição do outro, a fim de que eu entenda. Machista, a condição da mulher. Branco, a condição do negro. Patrão, a condição do empregado. Empregado, a condição do patrão. Rico, a condição do pobre. Pobre, a situação do rico. Às vezes, se eu tenho amor do próximo, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, o que acontece? Eu vivo várias vidas numa vida só. Eu passo a ter uma consciência, que no Oriente eles chamam de consciência cósmica, em que eu passo a ter o entendimento e a iluminação sem precisar passar por tudo aquilo. Mas, em regra, na nossa condição do que dissemos, homens comuns, de ideais, aspirantes espirituais, é que nós sejamos exercitados e formados pelo que Jesus dizia. Vem, convém que eu te mostre o quanto convém que sofras em meu nome, né? Então, quando Jesus se refere a isso, ele está mostrando que, primeiro, que às vezes os discípulos precisavam passar pela dor, e segundo, que eles precisavam dar testemunho do Cristo na situação de dor. Santa Teresinha chega a escrever do menino Jesus: Deus muito ama a quem muito faz sofrer. E nisso nós vemos que Francisco de Assis teve suas lutas, Chico Xavier teve suas dores, Santa Teresinha do menino Jesus também as teve e tal. O antídoto da impureza é a purificação. E Jesus diz assim para nós: vós de duplo ânimo, alimpai as mãos, lavai as mãos e alimpai os corações. Vós de duplo ânimo. De novo, Paulo, lembra? Quem me livrará desse corpo de morte, se o bem que eu amo eu não faço, o mal que eu não amo eu faço. Aí ele combateu o bom combate até chegar à condição em que ele diz: quando criança eu tomava do alimento líquido, eu abdiquei do alimento líquido e tomei do alimento sólido. As coisas se fizeram novas, todas as coisas velhas passaram, somos uma nova criatura. Depois, já não sou eu quem vivo, o Cristo é que vive em mim. Duplo ânimo é no sentido de quando nós temos essa fraqueza, esse estado de erro, de vacilação, de contradição. Lavar as mãos tem a ver com as nossas ações, e limpar os corações tem a ver com os nossos sentimentos. Lavar as mãos nas nossas obras, nos karmas que nós geramos, e limpar os corações no sentido de depuração dos sentimentos. Jesus diz: bem-aventurados os que têm puro coração. Por quê? Decorrência? Verão a Deus. Quando na Gênesis cita lá assim, que Deus, supostamente o Espírito de Deus, movia-se sobre as águas e Deus diz: faça-se a luz. Através da luz é que nós conseguimos distinguir, ver. A visão é uma faculdade, é uma propriedade da luz. A luz é que propicia a visão. E quando nós vemos as formas, dissemos, e nós temos esse estado de impureza, nós confundimos a forma com a essência.
Então, imaginemos, nós temos um estado de injustiça e um estado de impureza, e nós temos os nossos sentidos, e lidamos com a matéria. É claro que demora um tempo para nós nos despertarmos espiritualmente. Mas se nós conseguirmos nos melhorar, trabalharmos pelo amor, entendermos a importância da sabedoria, trabalharmos, envolvermos-nos no trabalho, tivermos as buscas de mais aprofundada iluminação, Jesus disse, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas porque suas obras eram más. Se nós ficarmos amigos da luz, e nós formos depurando os nossos sentidos e os nossos atos, os nossos sentimentos e as nossas concepções, se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz, ou seja, todo o nosso corpo verá. Lembra que dissemos que Deus parece que tem olhos, mas não precisa dos órgãos do sentido? Então, se nós nos depurarmos, todo o nosso corpo será luz. E os puros de coração, de sentimento, de histórico, verão a Deus. Então não é pouca coisa, não. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os que têm puro coração verão a Deus. Outro estado constante nosso neste mundo é a beligerância, estado de guerra, estado de oposição, polarização, achar que o outro é meu contrário é meu adversário é meu inimigo. Não estou falando de outro mundo, é claro que eu estou falando do nosso, né? Isso gera um estado de armamentismo, fica armado em relação ao outro. Não tem que ser arma metálica, nada. Eu estou dizendo é o estado de guerra, o estado de agressividade, aqueles resquícios de animalidade nossa, aquela questão de estar crispado, não aberto, não pacífico. Bem, estando nessa condição, a perspectiva iminente é a de agressão. Agressão. A agressão pode levar a uma série de retroalimentações e chegar numa condição de verdadeiras atrocidades. Isso em estado generalizado, nós temos a guerra. A beligerância acompanha, inclusive, momentos de fanatismo e fundamentalismo religioso. Imposição da ideia de um Deus, de uma crença, de uma doutrina, de um hábito. Era estado de guerra com que Jesus lidava muitas vezes. Quando as pessoas pensavam, então tem que lapidar, tem que exilar, tem que prender. A beligerância. Qual é o antídoto dela? Naturalmente é o amor, tá? Mas vamos ser didáticos. É a pacificação, é a tolerância, é a compreensão. A compreensão é síntese de amor e sabedoria. Se eu compreendo as razões do outro, que a agressividade do outro decorre da sua dor, decorre do seu apego, decorre da sua insegurança, recorre da sua militância, eu muitas vezes entenderei que o outro, por exemplo, precisa de prece, de auxílio, de exemplificação de amizade, de ternura. Precisa de sermão da montanha, precisa de bem-aventuranças. E como eu esvazio o estado de beligerância? Primeiramente, não contribuindo com ele, não retroalimentando. Gandhi dizia bem isso, né? A não violência, o olho por olho cegará o mundo. Gandhi dizia, eu sou muçulmano, eu sou hindu, eu sou indiano, eu sou inglês. O princípio dele social era o da não violência, a ahimsa, e se tornou a grande alma. Estou falando de Gandhi porque, em vez de recorrer a espíritos, de santos, espíritas, missionários, eu estou me referindo a um companheiro que do Oriente teve um olhar de pureza, de justiça, de verdade, de não violência acerca do texto evangélico que já começou à nossa frente. Então, Gandhi, ele mostra para nós os princípios da não violência. E o que é que Jesus diz quando Pedro agride o soldado? Pedro diz, o que é que Jesus diz para Pedro? Diz, Pedro, embainha a tua espada. Embainha a tua espada.
Porque quem usa da espada perecerá pela espada. Pedro não tinha espada. Como? Embainha a tua espada. Ele pegou a espada do soldado. Antes de tirar a espada do soldado, para não querer que prendessem a Jesus, Pedro se armou interiormente e expressou o seu estado beligerante de reação pela violência, pegando a espada do soldado e ferindo-lhe, decepando-lhe a orelha, que depois Jesus consertou, felizmente. Jesus falou na hora assim, Pedro, nem parece que vocês estão comigo esse tempo todo. Acho que ele falou, igual a gente fala com o aluno, pega lá a orelha, deixa eu consertar. Então, embainha a tua espada. Cada um de nós tem uma espada anterior à espada de que nós nos munimos, né? Não violência, embainha a tua espada. E Jesus mais claramente diz, não resistais ao mal. Mas isso vai falar, isso leva a um conformismo, isso leva a uma passividade, isso parece negar a ciência. Jesus não está dizendo para nós não combatermos o mal. Palavras são confusas para definir isso. São refinamentos, né? Não existia o mal quando Jesus disse? Ele diz no sentido, num ambiente social em que os discípulos haviam herdado era o legado de olho por olho e dente por dente. O princípio com que às vezes nós crescemos e que somos induzidos e indutores é de não aceitar desaforo, a honra acima de tudo, sabe com quem você está falando, você não é mais homem do que os outros, nem menos homem, essas coisas de cultura patriarcal violenta, que às vezes juntou com toda essa cultura, esse legado de guerra. Então, para nós nos depurarmos, aí volta a questão, injustiça, impureza, beligerância. Não violência, embainha espada, não resistais ao mal. Bem-aventurança que corresponde a isto, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, nós podemos ser pacíficos. Pacíficos. O que Jesus propõe é mais do que isso, que ser pacífico pode me levar a um estado interno de aperfeiçoamento, mas que não seja caritativa. Mas quando eu apacento as minhas ovelhas, Pedro, eu te apacentei, apacenta as minhas ovelhas. Então, quando eu busco a paz e eu trabalho pela paz, eu sou pacificador. E se eu, num mundo de beligerância, respondo ao mal com o bem, se caminho em meio ao lobo como cordeiro, então nós vamos deparar com o nome, porque na época lá de Estevão, na época do Paulo Estevão, cita-se que os cristãos eram chamados homens do caminho, anônimos que ajudavam anônimos, por uma fraternidade, por uma irmandade, por um amor, por uma caridade, né? Testemunhada, exemplificada pelo mestre deles, pelo mestre maior, por Jesus. Então, se nós formos pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os que têm puro coração verão a Deus. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O mundo precisa disto tudo. Concordam comigo? O outro item, orgulho. Não vou me ater ao tempo, tá? Orgulho. A imperfeição. Essa nem precisa explicar porque ela é tão empírica, né? Orgulho e egoísmo são tão claros. Qual é o efeito decorrente dessa situação de orgulho? Porque tem orgulho bom da dignidade. Assim como se fala em colesterol bom, colesterol ruim, tem o orgulho bom e o orgulho ruim. O orgulho da dignidade. Morrer dignamente, ir para o Coliseu altivo, né? Ser martirizado com naturalidade, aceitar as injustiças com complacência, bateu numa face, não oferece a outra, porque você está sereno e você tem orgulho da paz. E se considera honrado por ser seguidor do Cristo. Isso é um orgulho bom. Mas o orgulho que estamos falando é o que nós entendemos, que eu não preciso exemplificar. Este orgulho leva a separatismo, subjugar o outro,
Desprezar o outro não é importante? Menosprezar o outro é menos importante. Menosprezo, menos importante. Desprezo, nem importa. Subjugação é quando eu considero que o outro ele veio com a obrigação de me servir. Ele veio para trabalhar. Ela veio para me obedecer. É a subjugação e o separatismo que estava na época de Jesus. O Senhor, vais entrar na casa de Zaqueu, mas ele é publicano. Ô, Pedro, você entrou na casa de Cornélio? Você entrou na casa de Cornélio? Cornélio é gentio. E a mulher lá junto do poço, né? Como falas comigo, sendo eu samaritano, ou seja, mulher e samaritana? Como podes? Como falas comigo, que sou samaritana? Aí os discípulos chegam e registram o evangelista e se surpreenderam que ele falasse com a mulher. E outros diziam assim, mas está curando em dia de sábado. E outros diziam, mas está perdoando pecados. E ela uma outra lavando os pés de Jesus, e eles dizem alguns assim, olha, se soubesse, se ele realmente fosse um profeta, ele saberia quem é essa que está lavando os seus pés. Quem que é essa aí? Quantos pecados? Prostituta. Então, constantemente, o preconceito perpassa ali um ato de orgulho do superior que ora em praça pública, que deixa crescer as barbas, que sabe ler as leis, que pode entrar na sinagoga, pode tocar na arca, que tem cidadania romana. O orgulho faz isso e continua fazendo. Qual é o antídoto para o orgulho? A humildade, a humilhação. Muitas vezes o último será o primeiro e o primeiro será o último. Quando chamarem vocês, não se assentem lá na frente, sentem-se lá atrás, porque acontecerá de alguém falar, sente-se aqui na frente, meu amigo. Quando Jesus disse que aquela mulher foi a mais justificada, aquela viúva que foi ao gasofilácio, entregou aquela esmola, né? Expressão da época, bem, Jesus sintetizou ali, olha que poder de síntese na sua parábola. Ele juntou a mulher, idosa, viúva e pobre. Os 4 fatores que juntos praticamente reduziam a pessoa a quase nada. Multiplicação dos pães, o evangelista registrou, e se alimentaram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como assim? Então, mulher, idosa, viúva e pobre. E ela deu pouquinho, Jesus disse. Quem deu mais? Ela, porque deu do que lhe faltava. Os outros deram do que lhes sobrava. Jesus, então, faz essa inversão para nos perceber que muitos dos que se humilham serão exaltados, muitos que se exaltam serão humilhados, mas precisava ser concreto. O que ele faz? Lava os pés dos discípulos. Lava os pés. Ato típico de quem hospedava uma figura muito importante, lavar os pés dele, ou especialmente ato dos escravos, das escravas. E quando Jesus começa a lavar os pés, de um outro, Pedro, na sua simplicidade belíssima e cativante, percebe e fala, Senhor, chegando em mim, o Senhor não me lava os pés nunca. Ele tinha adoração com Jesus. E Jesus responde, Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás mais parte comigo. E Pedro, então, Senhor, lava-me até a cabeça. O amor de Pedro. Então, Jesus lava os pés dos discípulos. É a máxima humilhação a que eles se submetem aparentemente, a máxima provação que recebem os discípulos de deixarem Jesus lavar os pés para entenderem a grandeza daquilo. Aquilo derruba tudo. Aquilo desmorona as muralhas, os dogmas de que um ser humano é superior ao outro. Que alguém não é irmão de outro. O que as constituições tentam, que estão em igualdade de direitos, de acordo, independentemente de raça, religião, cor, credo e tal, Jesus sintetizou lavando os pés, naquela didática concreta para que nós deduzíssemos o que é abstrato. Bem, qual é a bem-aventurança? 2. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que forem perseguidos e sofrerem perseguição por amor do meu nome, que não resistirem a isso e tal. Ambos, mas especialmente bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Então vejam, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Puros de coração verão a Deus.
Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que se humilham serão exaltados, e deles é o reino dos céus. Se o reino dos céus está dentro de nós, eles já estão no céu. Dureza, próxima imperfeição. Dureza. Quais são os efeitos disso? Desumanidade, insensibilidade, rigor, impermeabilidade. Bem feito, está aí porque merece, está aí na cruz porque precisa mesmo, que bom ladrão, mau ladrão, que está aí porque alguma coisa você fez, está na prisão porque tal, cometeu tal crime, não importa se é apedrejado é Estevão, se o torturado e morto é pai de Estevão, se o preso é Sócrates, é Paulo, é Pedro, é Gandhi, é Francisco de Assis, é Áquila ou Prisca, está lá porque merece. Não é assim. A dureza faz isso. Junta com a impureza e a injustiça, nós temos esses absurdos. Todos esses que eu citei estiveram presos. Tá? Então, a dureza tem como antídoto o quê? A mansidão e a ternura. Francisco de Assis, que mal fiz eu ao irmão Lobo, a fim de que ele me faça mal. Ele vai curar um ranceniano que ninguém conseguia nem entrar no cômodo, de tão mal cheiroso, de tanto palavrão, de tanta agressividade, a fera que estava com rancenias. E ele põe-se a limpar, o outro xinga, agride, tenta morder, e ele está limpando as feridas com flores que ele preparou, consome e vai preparando com carinho, e canta, e vai tratando, e o ranceniano vai percebendo que as feridas dele começam a ser curadas. E ele cai num transe, ele cai num pranto, ele cai numa conversão pelo amor de Francisco. Um obsessor, uma vez, dizendo para uma reunião mediúnica para Bezerra de Menezes, tentaram de tudo. Pensa na sua mãe. Eu queimei todas as pontes por que passei. Depois de muita tentativa, o doutor Bezerra falou assim, meu irmão, eu não sei o que é que eu falo mais, porque aí o obsessor disse para ele assim, estava calado, tá? Velhinho, eu não ouvi uma palavra do que o senhor falou, além daquela questão que eu respondi. Eu queimei as pontes. Eu não ouvi as palavras. Eu vou pensar em mudar de caminho por causa do seu interior, do seu sentimento, da sua bondade. O obsessor estava lendo Bezerra de Menezes. Então, Gandhi de novo, o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. No mundo beligerante, polarizado, radical, precisamos de amor. Sobretudo, amar os inimigos. Bem-aventurado, qual a bem-aventurança correspondente? Bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Olha só. Os humildes, deles é o reino dos céus. E a terra regenerada será mansa, porque os mansos herdarão a terra. Consequência natural do estado padrão vibratório deles, o mundo estará no mesmo padrão vibratório, naturalmente eles permanecerão aqui. É como aquela questão de Jesus, eles estarão no banquete com as vestes adequadas da virtude. Próxima característica de imperfeição, também o rigor, assim como a dureza, volta o rigor. Decorrência, calculismo e frieza. Aquelas leis frias, sabe? A letra mata, o espírito vivifica a letra. Eu tiro o espírito da letra e deixo a letra matar. Qual é o antídoto? A compreensão. A defesa dos indefensáveis. Suportar os insuportáveis. Maior caridade, segundo Santa Teresinha do Menino Jesus, é suportar os insuportáveis. E o trabalho dos espíritos guardiães é defender os aparentemente indefensáveis, porque em todos há um anjo. Jesus diz, toda criatura tem os seus anjos com a face voltada para o céu, voltados para o céu o tempo todo, vigilantes. Pela compreensão e a bondade, a complacência, compaixão, piedade. Qual é a decorrência do que nos tornaremos? Bem-aventurados os misericordiosos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Correspondência. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Plantou, colheu. Entregou, recebeu. Outro desafio do nosso mundo é o estado aí sim de sofrimento, tribulação.
Poxa, juntando, olha, a injustiça, a impureza, a beligerância, o orgulho, a dureza, quem tentar ser bom vai sofrer. É regra, é matemático. Vai testemunhar no sofrimento, vai testemunhar pelo modo de bem sofrer. E vai sofrer imperfeição. Efeito decorrente, desesperação, angústia, depressão. Antídoto, confiança, fé. Mesma coisa, a confiança é elevada ao padrão em Deus, né? A fé. Mas o antídoto é esse. Bem-aventurança correspondente, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, buscai e encontrareis, porque aquele que bate será aberto e quem procura acha. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Também correspondência. Então vejamos, nós saímos de injustiça, impureza, beligerância, orgulho, dureza, rigor e sofrimento. Serão saciados, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, deles é o reino dos céus, herdarão a terra, alcançarão misericórdia e serão consolados. Jesus não é só amor, Jesus é consolação. Jesus é alívio, Jesus é Deus em nós. Então ele trouxe nas bem-aventuranças o que parecia duro, na verdade é o remédio. O que parecia um sofrimento era uma cirurgia de aperfeiçoamento definitivo. Se nós seguirmos esses caminhos aqui, suficientemente estaremos nos emancipando para trabalhar por Jesus, tá? Paulo de Tarso chegou a essa conclusão, depois de ser Saulo, se transformar, se melhorar, tornar-se Paulo, tornar-se cristão na acepção mais pura da palavra, e ele escreve aquela carta, segunda carta aos Coríntios, o amor é paciente, não é isso que nós dissemos? O amor é paciente. Os que têm fome e sede de justiça tenham paciência, na paciência ganhareis as vossas almas. O amor é bondoso, o amor é bondoso, os mansos de coração, os misericordiosos. Ele não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, porque ele é humilde. Ele não maltrata, porque ele é manso. Não procura seus interesses, porque ele é abnegado. Não se irrita, não se irrita facilmente, porque ele é pacífico e pacificador. Não guarda rancor, porque ele é manso, ele é pacífico. Não se alegra com a injustiça. Tem fome e sede natural de justiça. Sabe que será saciado. Mas não se alegra com o erro. Mas se alegra com a verdade. Porque os que choram serão consolados. Os mansos, que hoje são exceção, serão a regra do mundo regenerado. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo perdoa, tudo espera. Então, com as palavras de Paulo, de que o amor tudo crê, tudo perdoa, tudo sofre, tudo espera, é a síntese da síntese que trouxemos e de que gostamos muito. Tomara que tenha sido útil a reflexão. E quem tiver dificuldade, tempo, ler a Bíblia, o Novo Testamento é grande, não tem tempo e tal, leia o Sermão da Montanha, capítulo 5 em diante de Mateus, parece que 5 a 8. Tem dificuldade nisso? Leia, exercite, pratique, mentalize, queira ser as bem-aventuranças. Isto basta. Abraço a todos e agradecemos aos amigos pelo convite e a oportunidade de conversar. De Alta de Souza, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o título da poesia é Vem e Ajuda. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz da nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem,
socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Muita paz.